Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 4 do quarto trimestre com o tema O Drama de Jó. Nesta lição, definiremos a palavra drama, pontuaremos quais foram as perdas que Jó sofreu e o drama que isto lhe causou. Por fim, destacaremos o seu exemplo heróico que, apesar das tragédias que sofreu, permaneceu firme e inabalável no Senhor. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. A verdade prática nos diz: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. O objetivo geral de nossa lição é mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, revelar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. Segundo, explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos. E terceiro, demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Jó, no capítulo 1, versículos 13 ao 22, e Jó, capítulo 2, versículos 6 ao 8. Acompanhe conosco. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falha alguma. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do evangelista, irmão Alessandro Barreto. Pai, irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nadiaco. E do presbítero, irmão Jonathan Lucena. Pai, irmão Lucena. A paz do Senhor, pastor Nadiaco. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 4, que tem como título O Drama de Jó. Mas antes de comentarmos sobre a nossa lição, nós
gostaríamos de pontuar, né, que esta semana a família IEADPE, ou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco, está aniversariando, sim, está completando 102 anos de existência. Então é uma marca histórica, né, irmão Alessandro? Sim, pastor, em pensar que em 1918, no dia 24 de outubro, começava em solo pernambucano, debaixo de muita perseguição, de muita necessidade e provação, oficialmente a história de uma igreja que marcaria, com toda certeza, a história desse estado, não só de Pernambuco, mas também, por que não dizer, influenciando até fora do Brasil. Essa data é muito marcante e, com toda certeza, nós, assembleanos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, temos muito o que comemorar, não é? Uma história de muitas vitórias, não resta dúvida que foram muitas provações também, as necessidades muito grandes, mas naquele dia, 24 de outubro de 1918, cantava-se o primeiro hino, fazia-se a primeira oração e começava-se o primeiro culto de maneira oficial. E ali foi um marco. E hoje chegamos a essa data, né? 102 anos, com muita coisa para contar, com muita história para agradecer a Deus, com toda certeza. E, irmão Lucena, foram 102 anos marcados por muitas lutas, muitas perseguições, muitas dificuldades, mas em todos esses momentos Deus esteve estendendo as suas mãos sobre esta igreja. Com certeza, pastor. Inclusive, lembrar que quando o missionário, nos primeiros momentos que esteve aqui pregando o evangelho, em especial ali no Largo de Afogados, né? No Largo da Paz, debaixo de muita dificuldade, mas pregando a palavra de Deus. E hoje a nossa igreja fazendo 102 anos, com toda essa estrutura que nós temos, milhares de pessoas servindo a Deus. Realmente, como disse o evangelista Alessandro, faço coro, né, com a afirmação, temos muito que agradecer a Deus e louvar ao Senhor pela história dessa igreja. Então, esta semana, todos nós estamos aniversariando, né? Todos os membros da IEADPE estão de parabéns. Você, dirigente que está nos acompanhando neste momento, faça uma oração especial neste dia da escola dominical, em comemoração e agradecimento a Deus por estes 102 anos de história da igreja. Nossa igreja é uma igreja centenária, Deus tem abençoado ao longo destes anos e com certeza vai continuar abençoando como tem abençoado até hoje. Mas, irmão Alessandro, o tema da nossa lição hoje é o drama de Jó. Mas antes de falar sobre o drama de Jó, é preciso definir a palavra drama. E o que é que a gente entende pela palavra drama? Pois não, pastor Nadi Jackson. O dicionarista da língua portuguesa, Antônio Oais, ele define a palavra drama de forma muito específica. E eu vou citá-lo aqui, ipsilíteres. Ele diz o seguinte, que drama, de forma figurada, significa situação ou sequência de acontecimentos em que predomina emocionalmente conflitos de forças, podendo apresentar tumulto e agitação. Eu acho, pastor, que essa definição do dicionarista Wise foi muito precisa. E ele continua dizendo que, por extensão, drama também significa o seguinte, estado que comove pela dificuldade que encerra ou que constitui experiência emocional penosa e desgastante. O personagem que nós vamos estudar hoje, pastor, que é o personagem de Jó, ele teve um drama, digamos assim, em todas as áreas da sua vida. Por que não dizer que esse drama atingiu a sua família, atingiu a sua vida econômica, não é? Atingiu a sua vida física, ele sofreu bastante, nós vamos ver isso, e por que não dizer também atingiu a sua vida psicológica. Então ele passou por um momento quase que nunca experimentado por ninguém antes e depois dele, exceto o próprio Jesus, que sofreu as consequências do pecado de toda a humanidade, e o seu sofrimento foi tremendo. Mas em relação às perdas físicas, pastor, eu diria que Jó, por incrível que pareça, teve mais perdas do que o próprio Jesus. Porque a gente vai ver Jesus, claro, levando sobre si o pecado de toda a humanidade, e isso é o maior de todos os sofrimentos. Mas fisicamente falando, Jesus não vai perder irmãos, que ele teve irmãos, não é? Irmãos por parte de mãe, claro. Nós sabemos que a concepção foi por obra do Espírito Santo. Perfeito. Jesus não perdeu mãe, não é? Jesus não perdeu casa. Ele não teve bens para perder, vamos dizer assim. Mas fisicamente falando, economicamente falando, eu posso dizer, pastor, que Jó tem um drama
até um pouco superior neste aspecto físico, puramente humano, do que o próprio Jesus. Faz salientar de que ele é alguém que realmente tem o que se falar na história. Né? Então, o drama de Jó vai alcançar essas áreas que foram citadas, pastor. Até porque, irmão Lucena, a palavra drama ela está diretamente ligada a personagem, né? Por exemplo, a personagens que se caracterizam e são lembrados por determinados eventos. Por exemplo, quando a gente pensa em Daniel, a primeira coisa que vem à mente é a Cova dos Leões. Perfeito. Quando a gente pensa em Davi, a primeira coisa que vem é a luta de Davi com Golias. E quando pensamos em Jó, não tem outra coisa que a gente pensar a não ser o drama que a gente está estudando essa semana. É verdade. E se fôssemos usar uma palavra, pastor, para descrever esse drama, não é? Como já foi dito aqui, seria o verbo perder, não é? Que é algo que capítulo 1 e capítulo 2, de forma específica, o escritor vai mostrar que foi algo que marcou esse drama, essa história de Jó. É interessante destacar de que as pessoas podem perder determinados bens, determinadas coisas que possuem, por falta de sabedoria, não é? Isso pode ser visto em Provérbios, capítulo 24, versículo 30, versículo 31. As pessoas podem perder também por falta de equilíbrio, não saber administrar corretamente. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 8 a 10 e também versículos 17 a 19. Mas no caso de Jó, ele vai perder por pura provação. E é isso que precisa ser destacado. A sua perda não está essencialmente ligada a uma prática pecaminosa ou simplesmente porque ele não tinha habilidade de administrar o que Deus deu a ele, mas simplesmente por uma provação. E a palavra provação, uma das palavras que é muito usada no Antigo Testamento, traz a ideia de refinar, provar, fundir, e esse é o principal propósito de Deus em permitir que Jó enfrentasse esse drama. Em meio a essas perdas, pudesse aperfeiçoar o caráter dele, a sua personalidade. O patriarca Jó, ele vai ser acusado, ou foi acusado por Satanás, de servir a Deus por conta de interesse. E, por meio desse drama, ele vai mostrar, pela perda que teve, patrimônio, ou sua família, sua saúde, mostrar que a sua sinceridade é evidenciada por meio dessas perdas. Mas, realmente, o drama dele é um drama sem precedente, não é? Do Antigo Testamento, podemos dizer que é único, por conta dessa perda física, principalmente, mostrando que, de fato, ele tem muito a nos ensinar por meio de suas atitudes. Pegando aqui a sua palavra sem precedentes e único, considerando também, né, o que ele perdeu, mas, irmão Alessandro, o drama de Jó ele é singular e único também por uma outra característica que o difere de todos os demais dramas dos personagens das Escrituras. É que tudo isso que Jó passou, Jó não tinha conhecimento, não sabia o que estava acontecendo. Isso. Os amigos dele também não tinham ciência do que estava acontecendo e por isso cada um deu o seu parecer. Está acontecendo isso porque tu pecasse, está acontecendo isso porque tu não servisse a Deus de maneira correta. E nem o próprio Jó entendia. Nós que lemos o livro de Jó, entendemos todo o drama porque lemos o capítulo 1 e temos a narrativa de que Satanás foi diante de Deus e tal. Mas nem Jó sabia. Os outros personagens das Escrituras, eles sempre têm alguma referência para se consolar. Por exemplo, Paulo vai dizer em Romanos 15, 4, que tudo quanto foi escrito para a nossa consolação. Foi escrito para nosso ensino, para nossa consolação. Então, sempre algum personagem, vai ter algum personagem na história para se consolar. Moisés, tem Abraão e os outros personagens do Antigo Testamento. Mas Jó, como viveu na época de Abraão, estava no vácuo, vamos assim dizer, de exemplo. Como estava no vácuo do conhecimento, não sabia que aquilo era, que havia esse enredo de Satanás e diante de Deus. E isso faz com que o posicionamento dele, a integridade dele seja ainda muito mais forte, muito mais ressaltada, justamente pelo vácuo dessa informação que ele tinha. Perfeito, pastor, com toda certeza. Essa sua argumentação introdutória, ela já amarrou a minha resposta. Jó, diferentemente dos outros, se sobressai justamente porque ele não sabia o que motivou esta prova, mas mesmo assim ele continuou íntegro, sincero, temente a Deus e desviando-se do mal. Quando o senhor citou alguns personagens, eu estava pensando aqui, por exemplo, José. José sofreu o que sofreu, mas ele sabia a fonte do seu sofrimento. Ele estava no calabouço porque ele foi caluniado.
ele foi vendido para o Egito porque seus irmãos o invejaram. E aí por diante, os outros personagens que o senhor citou, como Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abidnego, por exemplo, quando foram lançados naquela fornalha, eles sabiam. Inclusive eles disseram, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não, morreremos. Então, uma coisa é você enfrentar um drama como esse, ciente do que ou o porquê você está enfrentando. E Jó não. Essa história de Jó o faz sobressair, digamos assim, sobre todos os personagens, pastor, eu diria, do Antigo Testamento. Jó é um diferencial. E a sua resposta mostra o quanto este homem tinha uma comunhão com Deus. Porque o capítulo 1 e o versículo de número 21 e 22, essa resposta é uma resposta magna. Ele diz, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele, em outras palavras, ele está dizendo, eu não sei o que está acontecendo. O que eu sei é que o Deus que eu sirvo, que é puramente bom, totalmente bom, Ele está no controle de todas as coisas. E ele continua, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então ele se sobressai por isso, porque ele desconhece o que motivou esse drama que ele está vivendo, mas ele enaltece, ele glorifica a Deus e diz, olha, eu entrego em suas mãos, vou louvá-lo, mesmo sem entender. Isso é o que faz Jó ser o diferencial, com certeza, na Bíblia Sagrada. O interessante é que esta expressão, irmão Lucena, remete muito à doutrina da mordomia cristã. Exatamente. Mesmo diante de toda, de todo o patrimônio que ele possuía, mas na ausência desse patrimônio, na perda desse patrimônio, a perda dele, a ausência dele ressalta aquilo que o patrimônio talvez escondesse, né? O que estava oculto e por isso que Satanás não viu, que era o sentimento e a compreensão de que Deus, que Jó tinha, de que tudo que ele tinha não era dele, era de Deus, e que ele era apenas um mordomo, um administrador dos bens que possuía. Com certeza, pastor. Embora ele não tivesse consciência plena, não é, quanto à origem e não tinha informações, por exemplo, como o senhor falou, que nós temos hoje, ele vai agir como se já conhecesse o Novo Testamento, vamos assim dizer. No Novo Testamento vai ser dito, por exemplo, pelo próprio Cristo, de que nós não devemos colocar o nosso coração naquilo que é material. E Jó vai agir exatamente dessa forma. Por isso que ele é um exemplo, né, clássico no Antigo Testamento e por que Deus fez o que fez, atestando o caráter dele, mostrando puramente de que ele tinha um entendimento. Ele próprio vai dizer à mulher, Deus deu, Deus tomou, não é? Ele sabe que tudo que ele tem provém de Deus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, não é? Em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, ele entende de que tudo que ele adquiriu foi porque Deus deu a ele graça e esse momento em especial de provação, ele vai revelar, não só por aquilo que ele diz, porque de repente alguém pode dizer, mas não necessariamente condizer com o seu comportamento, mas ele vai fazer com que a sua declaração se consolide com o seu comportamento. Deus deu, Deus tomou, ele não blasfema, não atribui falta nem culpa a Deus, porque ele sabe que tudo que ele tinha foi Deus que deu, ele era simplesmente um administrador. E essa declaração do reconhecimento do governo de Deus sobre todas as coisas, ele apenas como um administrador, também pode ser visto na teologia paulina, né? O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6, e versículo 7, ele diz o seguinte, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. O que Paulo está afirmando nada mais irmão Alessandro, do que essa máxima que Jó afirmou. Nu eu vim para este mundo e nu eu vou tornar, porque o que eu tenho não é meu, né? O que eu tenho é de Deus e sou apenas um administrador, não levo nada para outra vida. Mas que impacto isso teve na vida de Jó? Ao perder todos os seus bens. Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade estudando a lição de número 4, que tem como título O Drama de Jó. No bloco anterior, nós definimos a palavra drama e trouxemos uma rápida introdução, né, sobre a situação de Jó, estudada
neste capítulo e nesta semana. Mas, irmão Alessandro, vamos agora especificar o drama de Jó, né? Talvez a gente esteja falando alguém que não esteja familiarizado, de repente ligou o seu equipamento agora e disse: o que é que drama de Jó, que drama é esse? Vamos especificar, né? O drama que Jó sofreu foi um drama relacionado apenas ao seu patrimônio? Que implicações ou que a gente pode comentar um pouco de maneira mais específica sobre esse drama que Jó viveu? Pois não, pastor Nando Jackson. No bloco passado foi falado, mesmo que de forma muito rápida aqui, que esse drama, ele alcançou todas as áreas da vida de Jó. Sua vida familiar foi afetada, sua vida econômica, perdeu seus bens, mas não somente isso, a sua vida física ele vai sofrer bastante, nós vamos mencionar alguma coisa aqui na lição de hoje, fisicamente falando, e psicologicamente falando, Jó foi muito afetado com esse drama, não é? Não é à toa que existem alguns desabafos no livro de Jó, inclusive nós vamos ver do próprio Jó questionando por que nasceu e também amaldiçoando o seu próprio nascimento. Isso é, digamos assim, compreensível, pastor, porque nós estamos falando aqui de pessoas, não é? Apesar de Jó ter recebido o testemunho do próprio Deus, foi Deus quem testemunhou de Jó, inclusive foi falado em lições passadas, que isso não aconteceu com ninguém na Bíblia, a não ser com o próprio Jesus e Jó. Isso já sobressai assim o seu caráter, não é moral, alguém de uma integridade invejável, se eu posso usar essa expressão num bom sentido, mas ele sofreu bastante com isso. E quando o senhor fala sobre em que área Jó sofreu, nós temos aqui já no capítulo 1, versículo 3, já iniciando, diz assim: e era o seu gado, versículo 2, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. Então nós vamos aqui ver o exemplo de um homem bem-sucedido, pastor, financeiramente falando, economicamente, falando, um grande empresário, não é? Um grande pai também, bem-sucedido, porque ter filhos, principalmente nesse período patriarcal, quanto mais filho, mais a bênção de Deus estava estampada em sua vida, né? E 10 filhos aqui é um número bem considerável, não é? Então a gente vai ver que Jó tinha funcionários à sua disposição. O texto diz aqui que ele tinha muita gente ao seu serviço. E é interessante notar que no versículo 3 diz que ele tinha ovelhas, camelos, tinha também bois e jumentas, pastor. Um determinado pesquisador, historiador, vai mencionar o valor que cada animal desse possuía, digamos assim, nessa época. E vai falar, inclusive, daquilo que eles produziam. Produziam leite, produziam lã, produziam carne, serviços de transporte, não é? Porque os bois serviam para transportar as pessoas nas carruagens. Então, nós vamos perceber que ele era um empresário que transitava no âmbito do transporte público, ele transitava no âmbito alimentício, não é? Ele transitava no âmbito de terras, porque para ter esses animais todos, pastor, ele precisava ter muitas terras, não é? Então, tanto da questão da agricultura como da pecuária, ele era um homem, digamos assim, abastado, riquíssimo. E foi nessas áreas, especificamente nessas que nós falamos aqui, que ele vai perder tudo. E por isso que a lição de hoje fala de drama, porque tudo em um só dia. O texto diz, em um dia, vindo os filhos de Deus. É nesse dia que ele vai perdendo tudo. É algo assim, digamos, humanamente falando, pastor, até impensável. Porque se perde as coisas de forma gradativa, não é isso? Você pode perder um bem aqui, depois um filho, enfim, mas tudo de um só dia. É algo que realmente nos chama a atenção quando olhamos para a vida e o patrimônio de Jó e percebemos de que ele perdeu tudo isso rapidamente, sem entender como foi falado no bloco passado. Há provas, quando o presbítero Jonathan Lucena falou no bloco passado sobre provas, há perdas que são por falta de sabedoria, Provérbios capítulo 24, versículo 30 e 31. Há perdas também, pastor, por falta de equilíbrio, por não saber controlar.
e termina se perdendo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo do 8 ao 10 e também versículo 17 ao 19, mas há provas que são por permissão de Deus. A Bíblia diz que Deus prova o seu povo, não é? Textos como, por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo 20 e Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, mostram que Deus prova as pessoas, os seus servos, em determinado momento por circunstâncias específicas, e foi o caso de Jó. E essa provação trouxe uma situação calamitosa, digamos assim, para Jó, nessas áreas que nós falamos agora há pouco. É claro que houve uma perda de patrimônio muito grande, né? Perda de patrimônio, mas, irmão Luciano, eu acho que o maior bem que Jó deve ter sentido, né, foi a sua família. Até porque o capítulo 1 do livro de Jó, que vai mencionar que tinha 7 filhos, 3 filhas, no versículo 5 mostra que ele era tão zeloso com relação ao exercício sacerdotal da sua casa, porque estamos falando do período patriarcal onde o pai exercia essa função de sacerdote da casa. Ele era tão zeloso que antecipava até sacrifícios, né? E de repente vê de uma vez só todos os filhos serem dizimados. Isso, além da relação afetiva, né, com os filhos, 10 filhos, perdeu os 10 filhos de uma vez, ainda de repente pode ter vindo na mente de Jó aquela ideia de que, mas eu não sacrificava ao Senhor, né, porque se porventura meus filhos pecassem, eu já tinha oferecido sacrifício. Eu acredito que tenha sido um dos maiores impactos de Jó. Não foi nem a perda de bois, foi a perda da família. Com certeza, pastor. Eu concordo plenamente. E quando a gente analisa o capítulo 1, por exemplo, além de Jó tratar os filhos de forma preventiva, no âmbito espiritual, como o senhor falou, sacrificando, a gente percebe que a estrutura familiar de Jó era harmoniosa, não é? Perfeito. Por exemplo, capítulo 1, versículo 4, o versículo anterior ao que o senhor leu, diz assim: e iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então, Jó tinha uma família grande, não é? Proporcional, vamos dizer, aos bens que ele tinha, 10 filhos, e esses filhos se davam muito bem. Vamos imaginar, o texto não diz, mas dá para a gente imaginar como é que era o relacionamento entre esses filhos, em relação aos próprios irmãos, em relação ao pai, em relação à mãe. Então era uma família harmoniosa. Ora, se perder um filho, vamos dizer, dentro de um ambiente familiar desestruturado, já é difícil para um pai, para uma mãe, não é? Imagine Jó perder todos os filhos e, lembrando, não é, de que as informações foram sucessivas. Enquanto um ainda estava falando, veio o outro e trouxe informação de que os seus filhos morreram dentro de uma realidade calamitosa em um único instante. Então, realmente é desafiador. E esse ponto que o senhor destacou em relação à questão espiritual mostra, né, como disse o evangelista Alessandro, que além do aspecto físico, social, ele foi emocionalmente e espiritualmente abalado também, porque está entrelaçado 2 coisas, né? Afinal de contas, tinha uma proteção espiritual, vamos dizer, havia uma intenção de Jó em proteger os filhos espiritualmente, mas isso não tinha como ele evitar. Foi algo que aconteceu, uma tragédia, né? Há um acidente que ocorre ali, provocado por uma ação de Satanás, e ele do lado de cá sem entender exatamente o que estava acontecendo. Sem sombra de dúvida, perder os bens materiais foi um golpe muito grande, mas perder a família foi o maior de todos. E até a forma, né? Você tem alguns elementos aqui nesse drama que tornam o drama ainda maior. Por exemplo, você tem um vento que destrói e mata os filhos. Você tem o caso de latrocínio, né? Roubo seguido de morte, né? Que é a questão lá do versículo 15, né? Que dizia: eles deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Tem o latrocínio, tem a questão sobrenatural do raio cair e matar as ovelhas. Então, irmão Alessandro, parece que dá assim, a narrativa que é descrita sobre Jó é algo como no início do programa o irmão Lucena disse, é algo sui generis. Verdade. Você não tem uma outra situação em toda a Escritura comparada a essa situação de Jó. Sim, pastor, sem sombra de dúvida. Não existe nenhum outro personagem que se iguale
a um drama tão grande como esse de Jó. E agravando-se ainda a tudo que já foi dito, nós vamos ver 3 amigos de Jó chegando no início do seu lamento, não é? Isso está já no capítulo de número 2. Nós vamos perceber que esses amigos chegam, capítulo 3 em diante, vai também continuar essa fala. E além de Jó ter passado por tudo o que já foi mencionado, as pessoas que, digamos assim, deveriam consolá-lo, vai ainda agravar mais, acusando de que tudo aquilo que estava acontecendo tinha sido motivado porque Jó tinha pecado diante de Deus. O capítulo 2, versículo 11, diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e consertaram juntamente, virem, condoesse dele e consolá-lo. Só que não foi isso que aconteceu, não houve um consolo. E levantando, diz o versículo 12, de longe os olhos e não conhecendo, veja como a situação deste homem estava, né? Situação de Jó, deplorável. Levantaram a voz e choraram, rasgando cada um o seu manto sobre a sua cabeça, e lançaram pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum dizia palavra alguma. Aí o texto diz, porque viam que a dor era muito grande. Imagina, pastor, 7 dias você de frente a alguém sem dizer uma palavra, sem dizer absolutamente nada. O que não passou na cabeça de Jó, não é? O texto mostra de forma muito clara de que Jó estava neste momento tão fragilizado que os seus amigos nem o reconheceram de longe quando olharam para Jó, não é? Isso mostra o seu aspecto físico. É por isso, quer dizer, que alguns até encontram de forma poética um vislumbre aqui da pessoa de Cristo, quando nos seus últimos momentos de vida, o profeta Isaías disse que olhando para ele, beleza nenhuma víamos para que o desejássemos. Parece que Jó aqui prefigura um pouco desse sofrimento de Cristo, porque eles nem reconheceram que era Jó. Então a sua feição tinha caído, não é? O seu sofrimento muito grande. E como falamos, vamos estudar sobre cada um desses amigos em lições futuras, mas cada um vai ainda agravar mais, pastor, a sua situação. O texto diz que eles vieram consolar e condoer-se por ele, mas não foi isso que aconteceu, mostrando assim que o sofrimento de Jó realmente foi surgindo. E além da perda do patrimônio, da família, ainda teve a perda da saúde, né? É verdade. Da saúde, ele foi gravemente acometido de uma enfermidade que não se tem como diagnosticar, e até qualquer diagnóstico ou comparação a qualquer saúde ou qualquer doença existente nascida hoje, né, é mera especulação, porque teria que um médico ter viajado no tempo para estar presente para diagnosticar o que de fato corresponderia a que doença hoje, né, irmão? É verdade, pastor. E inclusive, embora a gente não possa precisar qual foi a enfermidade, a gente vai perceber por algumas passagens, eu vou citar rapidamente, o quanto ela foi perigosa, o quanto de coisas ruins trouxeram a vida de Jó. A própria Bíblia vai dizer, primeiro, que a origem foi maligna, né? Foi uma ação direta de Satanás e uma chaga maligna veio sobre ele. A Bíblia diz em Jó, capítulo 2, versículo 7, que essa enfermidade atingiu toda a sua pele, da planta do pé ao alto da cabeça. Todo o corpo foi afetado. No capítulo 2, versículo 8, diz que produziu feridas, que havia necessidade, por exemplo, dele pegar um caco de telha para poder coçar, raspando as feridas que ocasionaram por conta daquela enfermidade. Deformou o seu corpo, o texto que o evangelista Alessandro leu, Jó 2:12, além do aspecto sombrio de Jó, isso aponta possivelmente para um desfigurar, uma deformidade do corpo, já que essa enfermidade atingiu ele por completo. Em Jó 3:13 diz que até a perda do sono também ocorre como consequência desta enfermidade. Ele tem insônia. Capítulo 7 diz que ele tem agonia. Capítulo 7, versículo 5 diz que até vermes, pastor, passa a pertencerem à realidade física de Jó. Isso é deplorável. Ele tem pesadelos, talvez naquele momento marcante em que ele tem todas essas notícias, não é? E então isso constantemente vinha à mente novamente, talvez a cena, pesadelos, capítulo 7, versículo 13, versículo 14, mau hálito, Jó 19, versículo 10, diz que a própria esposa incomodou-se pelo mau hálito produzido também. Perda de peso, versículo 20 do mesmo capítulo, a sua pele
perdeu a sua tonalidade original, capítulo 30, versículo 30, e ainda também nesse mesmo versículo, ele tem calafrios e febre. Então, não só a perda de patrimônio, a perda da família, os amigos que não conseguiram identificar e consolar necessariamente, a sua saúde também foi atingida e todos esses sintomas vieram por conta dessa enfermidade. E aí o motivo pelo qual os amigos, né, não conseguiram até identificá-lo, né, pela ação deplorável da própria... Primeiro, a ação externa dos problemas que foram ocasionados e que impactou, e além disso, nós temos a enfermidade diretamente, como o texto diz, vindo do próprio Satanás para destruir, entre aspas, a vida de Jó. Mas o que este drama de Jó nos ensina? O que podemos extrair dele? Quais lições podemos extrair deste drama? Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e estamos estudando a lição de número 4, que tem como título O Drama de Jó. No bloco anterior nós descrevemos de maneira bem específica na cada drama de cada área, perdeu seu patrimônio, perdeu sua família e perdeu sua saúde. E quando nos deparamos com esse drama de Jó, irmão Lucena, parece que quando comparamos ao que nós passamos hoje, é um abismo gritante, né? E é por isso que Tiago vai dizer assim, olhe Jó, o que aconteceu com Jó, ele permaneceu e o que Deus fez na vida dele. É verdade, pastor. Por mais que alguém hoje esteja a sofrer, como o senhor falou, é muita audácia alguém dizer que está sofrendo tanto quanto Jó sofreu, não é? Por mais sofrimento, a gente não está desconsiderando, não é, as dificuldades que cada um enfrenta, principalmente nesses últimos meses, em que temos enfrentado situações, vamos dizer, um pouco parecidas, mas não iguais, não na mesma intensidade, porque nós vimos aqui que Jó perdeu tudo em um dia só, por mais que alguém tenha sofrido, vamos dizer, eu acredito que dificilmente isso tenha acontecido com alguém hoje, de perder tudo, as colunas principais da vida humana serem atingidas todas em um dia só. E ele foi atingido dessa forma. Perdeu tudo sem ter pecado, né? É bom, diga-se de passagem, embora que ele por natureza seja pecador, mas o próprio Deus deu atestado, vamos dizer, de alguém íntegro com relação à vida espiritual dele. Então é bom considerar isso também. E somando-se a isso, como já foi dito pelo evangelista, achei muito interessante, de que ele perdeu tudo sem ter necessariamente o consolo devido, mas ainda assim mostrou, por meio de suas atitudes, por meio de sua declaração de fé, de que estava de fato comprometido com Deus. Então, é uma orientação, não é? Um exemplo que fica para nós, embora soframos, mas não tanto quanto ele, mas se ele sofreu mais e venceu, nós igualmente, com a graça de Deus, venceremos. Irmão Alessandro, o drama de Jó, né, nós já temos discutido alguns pontos. Pois não, pai. E nos faz remeter à seguinte pergunta, né? É possível um cristão hoje, dada a circunstância ou situações parecidas ou próximas da situação de Jó, vencer como Jó venceu? E se é possível, quais seriam esses caminhos que o cristão deveria tomar ou deve tomar para ser um vencedor como Jó foi? Pois não, pastor. Sim, a resposta é sim. É possível, sim, vencermos e até lidarmos com esse sofrimento. É bom, pastor Nado Jackson, lembrarmos as palavras do nosso amado mestre, não é? No Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus não escondeu-se de ninguém, mas ele também não parou aí. Ele disse, tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então, pastor, nós não estamos imunes a enfermidades, à morte, a violência, privações materiais, questões psicológicas, né? Já foi dito aqui que Jó provavelmente tem até beirado aí uma depressão, né? Perder 10 filhos, perder um filho já é o suficiente para isso, imagine 10. Então nós sabemos de que isso é possível. Na vida cristã nós devemos entender de que
As fornalhas, pastor Nadir Jackson e presbítero Jonathan Lucena, e os rios, eles não estão ausentes. O próprio texto diz isso, o profeta Isaías, não é? O Senhor, usando o profeta, diz: quando passares pelas águas, os rios, as águas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Veja que o texto não diz se passares, mas quando. Dando a ideia de que é possível passar. Então, o que devo fazer, pastor? Respondendo a sua pergunta. Em primeiro lugar, tendo fé. Fé. Porque a fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso foi dito pelos escritores hebreus no capítulo 11, versículo 1 de Hebreus. Ter fé. Porque fé é confiança, é depositar em Deus a nossa confiança. Vem da expressão hebraica remi e do grego pisteu, que quer dizer ter confiança mesmo não vendo nada, pastor, mesmo sem enxergar. Há um teórico que diz que fé é pisar o escuro, sem saber onde está indo, mas saber que está sendo guiado por Deus. Então, em primeiro lugar, é termos essa confiança, essa consciência de que temos fé. E Jó nos diz isso. Jó, no capítulo 19, versículo 25, diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então, a primeira coisa, pastor, é saber que provações é algo real na nossa vida, e mais saber que, apesar dessas provações, tendo fé, nós conseguiremos vencer. E uma das coisas que essa provação na vida de Jó, irmão Lucena, destacou, né, que é a provação de... se o texto tivesse apenas descrito que Jó era um homem íntegro e tal, já era suficiente. Mas o que eu acho interessante é que toda essa provação que ocorreu na vida de Jó ressaltou ainda mais e deu ainda mais brilho ao testemunho que Deus havia dado sobre Jó. Por exemplo, o versículo 20 do capítulo 1 vai dizer que ele se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, se lançou por terra e a palavra diz, e adorou. Eu acho que essa palavra é fundamental para traduzir o que é que Deus estava tentando dizer a Satanás, e Satanás, por não entender a dimensão espiritual, não entender as coisas espirituais, não foi capaz de compreender. Com certeza, pastor. É bom, diante dessa sua fala, reafirmar de que todo sofrimento permitido por Deus não é Deus brincando com o sentimento dos seus servos. Perfeito. Deus não tem prazer de ver os seus servos sofrerem. Sabemos que o sofrimento dentro da esfera humana é decorrente da realidade do pecado, mas Deus se utiliza desse sofrimento. Haverá lições que nós estaremos aprendendo especificamente sobre o sofrimento propriamente dito, principalmente a partir dos comentários dos amigos de Jó, mas apenas já a título de lembrança de que o sofrimento tem como propósito pedagógico Deus levar os seus servos, né, a demonstrarem ainda mais a sua fidelidade. Deus não permitiu Jó passar pelo que passou para conhecê-lo. Deus permitiu porque sabia, já o conhecia. Foi uma oportunidade de Deus aprimorar, não é? O evangelista Alessandro falou sobre fornalha e o calor da fornalha aperfeiçoou o caráter dos servos de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Ele como oleiro, nós como barro, precisamos estar suscetíveis a isso. E a aceitar a vontade de Deus. É o que a Bíblia vai ensinar. Em Romanos 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. É porque é Deus que está permitindo, não é? E o propósito é destacado exatamente para aprimorar, para melhorar, para aperfeiçoar os seus servos. Então, de repente, aproveitar o professor em sala de aula, lembrar o aluno, né, que está sofrendo, está passando por dificuldades, talvez enfrentando crises parecidas com a de Jó, sem entender por quê, não é? Eu estou me dedicado, tenho feito a obra, sou um aluno frequente na escola dominical, por que passo por isso? Mas se está sendo permitido, é porque Deus tem um propósito, Deus tem uma finalidade. E a Bíblia vai dizer em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ou seja, toda provação, toda privação, na visão do cristão, ela tem sempre um processo pedagógico. Irmão Alessandro, e o livro de Jó, a situação de Jó não só foi apenas um processo pedagógico para Jó, mas ao longo de todo o livro a gente vai ver que foi um processo pedagógico também para os amigos de Jó, porque foi a partir de todo esse conflito, Jó consigo mesmo, depois Jó e os seus amigos, depois Jó com Deus e depois a revelação de Deus, que é o cume, que é o final do livro, a revelação de Deus a Jó e o esclarecimento de toda a situação
culminando com a reconciliação de Jó com os seus amigos. Então, é um processo pedagógico que envolve não só Jó, seus amigos, mas todas as gerações que teriam acesso ao livro de Jó e que se edificariam através dele. Perfeito, pastor. O apóstolo São Paulo falou sobre isso à igreja de Coríntios. Ele disse que nós devemos consolar os outros com a consolação que recebemos. Sempre fique experiências, não é? O livro de Jó mostra isso de forma muito clara. Deus não tratou só com Jó. Deus tratou, em primeiro lugar, com o próprio diabo, ensinando ao diabo o que ele deveria ter feito e não fez. Porque Jó foi íntegro, temente a Deus, reto e sincero, se desviava do mal, e o diabo não foi. Então Deus já tratou com ele. Se você foi punido, já está condenado porque não fez isso. O primeiro a receber uma lição. Depois o próprio Jó, mostrando que o caráter de Jó também foi aferido, ele foi moldado, não é? Ele foi forjado. Os próprios amigos de Jó. Porque no final do livro, pastor, Jó vai orar por eles. E eu tenho certeza que depois daquela oração, e a Bíblia diz que Deus muda o cativeiro de Jó, Deus muda a história de Jó, aqueles amigos saíram com uma concepção de Deus totalmente diferente. A ideia de Deus foi quebrada, foi reformulada. Tanto é que o próprio Jó diz, eu tenho esse pensamento, que os amigos souberam dessa fala de Jó. Deus diz assim, Jó diz assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te contemplam. Até o próprio Jó teve a concepção de Deus mudada, não é? Porque a teoria é uma coisa, mas a prática é outra. Jó experimentou, é o que na teologia a gente chama de ortopraxia, ele viveu aquilo. Então, o livro de Jó serve do começo ao fim para Jó e para os que estão até hoje lendo o seu livro e aprendendo com essas belíssimas lições. Então, irmão Luciano, nós podemos dizer que o livro de Jó é a revelação de Deus para a correção de conceitos equivocados sobre ele mesmo? Com certeza, pastor. É importante que essa lição fique frisada na mente de todos que leem esse livro. Foi uma oportunidade que sempre Deus se utiliza das situações corriqueiras e cotidianas para trazer ensinamento. Então, esse livro de Jó, digo, é realmente um exemplo, né? Para todos quantos leem hoje. E é bom que se diga, ora, Jó, dentro de uma limitação, como foi narrado aqui, histórica, revelacional, conseguiu enfrentar, entrou e saiu de cabeça erguida com a bênção de Deus. Imagine nós hoje, não é? Com a palavra escrita, com o Espírito Santo habitando dentro de nós, tendo a igreja a qual pertencemos, o ministério a quem Deus se utiliza para nos ensinar. Então, uma vez que ele, tendo todas as limitações de sua época, venceu, nós hoje, Deus está dizendo, ora, se ele conseguiu, você, por meio de tudo que eu tenho lhe cercado, é possível se vencer. É uma lição essencial que deve ser aprendida nessa. E lembrando que na época de Jó, que Jó viveu, a Bíblia ainda não tinha nem sido escrita, né? Verdade. Ou seja, se Jó, que o nível de revelação dele era mínimo, conseguiu vencer, imagine nós que temos a revelação especial de Deus e ainda o Espírito Santo habitando em nós, podemos vencer de igual forma, né, irmão Alessandro? Perfeito, pastor. E o que o livro também nos ensina, à luz de tudo que já foi esboçado aqui, é de que devemos permanecer firmes, né? Porque Jó permaneceu firme. O livro de Jó tem essa intenção também de dizer, olha, Jó permaneceu firme, você também pode permanecer firme. Continue na presença do Senhor, mesmo em meio às provações, não é? O texto de Jó, capítulo 1, versículo 22, diz que, e em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, ele não murmurou, ele não reclamou, ele apenas adorou, que foi o texto que o senhor leu, o que o senhor falou do capítulo 1. Ele adorou. Então, o livro de Jó deixa-nos este exemplo, permanecer firme, aceitar a vontade de Deus e ter fé e confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Irmão Luciano, rapidamente, que lição a gente pode extrair para estar orientando o professor que nos acompanha? Pois não, pastor. Lembrar de que ser fiel a Deus não nos deixa imune a passar por dificuldades. E estas vivenciadas dentro do propósito de Deus, tudo vai concorrer para o bem e o nome dele será glorificado. Irmão Alessandro? Pastor, lembrar que o fogo purifica, não é? O fogo purifica. E o fogo na Bíblia fala de provação, de teste. E Deus muitas vezes está usando esse fogo para nos moldar, para nos fazer mais crentes, para nos fazer dependermos mais do Senhor. Que fica essa lição? Do mesmo jeito que Jó passou, nós também podemos passar. Mas do mesmo jeito que Jó venceu e Deus mudou o cativeiro, Deus vai mudar o nosso também.
Querido professor, o cristão não está isento de sofrer abalos, fazendo com que venha a perder aquilo que construiu em sua vida. No entanto, tal como Jó, devemos nos posicionar com fé, submissão e firmeza, sabendo que não somos donos do que temos e que os bens eternos são melhores, pois estão guardados em um lugar totalmente seguro, e neles é que o nosso coração deve estar. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa como essa, vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial em favor de cada professor, de cada aluno que irá aprender esta lição durante esta semana. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa que nos concedeste de poder estar aqui esta semana, mais uma vez estudando a Tua palavra, ó Deus. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor, Senhor, de cada professor, de cada aluno, ó Deus, que estará aprendendo a Tua palavra durante esta semana. Continua estendendo as Tuas mãos, dando sabedoria, dando graça, dando força, Senhor, a cada um dos Teus filhos. Queremos te pedir uma bênção, Senhor, especial em favor da nossa igreja, Senhor, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, que esta semana está completando, Senhor, mais um ano de existência. Ó Deus, abençoe o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, ó Pai, toda a diretoria da igreja, toda a convenção, todos os obreiros, líderes, toda a tua igreja, Senhor. Que as tuas mãos de Deus continuem estendidas, derramando do teu Espírito, Senhor, e da tua graça sobre esta igreja, Senhor, avivando a cada vez mais e fazendo cada dia mais desta igreja este instrumento de bênção que tem sido o Senhor ao longo destes anos. Continua estendendo as tuas mãos, fica conosco, em nome de Jesus nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 4ª lição com o tema O Drama de Jó. Na próxima semana veremos a 5ª lição que tem por título O Lamento de Jó. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar nas sextas-feiras às 22 horas e aos sábados às 16 horas. Também está disponível em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todo sempre. Amém.